O milagre que devolveu a luz aos olhos de Leonardo. Leonardo tinha apenas 22 anos quando os médicos fecharam seu prontuário com uma frase que soou como uma sentença: cegueira irreversível por degeneração congênita da retina. Não há tratamento. Desde criança, ele enxergava o mundo como um borrão de cores desbotadas, e com o passar dos anos, até aquelas manchas de luz foram sumindo. Aos 18, a escuridão se tornou absoluta. Você vai ter que aprender a viver assim, disseram-lhe. Mas Leonardo não aceitou. A vida sem enxergar era uma batalha diária. Ele dependia da mãe, dona de casa que trabalhava como costureira para sustentar os dois, e do irmão mais novo, que o guiava pelas ruas de São Paulo. O sonho de ser mecânico, profissão que amava desde criança, parecia impossível. Como vou consertar o motor se não vejo as peças? Pensava, enquanto seus dedos tateavam ferramentas que nunca mais usaria. A depressão veio silenciosa, roubando até a vontade de sair de casa. Deus, se você existe, por que me abandonou? Questionava nas noites em claro. Até que um dia, sua mãe, Dona Maria, voltou do trabalho com uma notícia que mudaria tudo. Leonardo, a vizinha da rua de baixo, falou de uma igreja onde Deus faz milagres. Ela disse que já viu gente sarar de câncer, de paralisia, até cego enxergar. Leonardo riu amargamente. Mãe, já fui em médico, em benzedeira, em tudo quanto é lugar. Nada adianta. Mas Dona Maria era teimosa. Não custa tentar, filho. Amanhã tem um culto às 7. Vamos? O cheiro de incenso misturado ao suor das pessoas lotando o templo da Igreja Universal do Reino de Deus na Avenida Celso Garcia atingiu Leonardo antes mesmo de entrar. Ele ouviu os cânticos vibrantes, as palmas, os gritos de glória a Deus. Alguém o guiou até um banco na frente, perto do altar. Irmão, você quer ser atendido na oração? Perguntou uma voz gentil. Era o pastor Rodrigues, um homem de voz firme e mãos que pareciam carregar uma força estranha. Leonardo hesitou. Não adianta, pastor. Os médicos disseram que não tem jeito. O pastor segurou seus ombros. Os médicos não têm a última palavra. Deus tem. Hoje você vai sair daqui diferente. O culto começou com uma oração forte, daquelas que faziam o chão tremer. Leonardo sentiu as mãos do pastor em sua cabeça, ungindo-o com óleo enquanto declarava: em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de cegueira nesta vida. Os olhos que Deus criou para ver vão abrir agora. As palavras ecoavam em seu peito, mas Leonardo ainda duvidava. Até que o pastor pediu para ele estender as mãos. Sinta a fogueira santa, disse. Leonardo tocou o fogo simbólico no altar e algo dentro dele ardeu. Não era dor física, mas uma queimação no espírito, como se algo pesado estivesse se soltando. Na corrente de oração, dezenas de pessoas o cercaram, colocando as mãos em seus ombros, clamando em línguas estranhas. Leonardo começou a chorar. Não por tristeza, mas por uma esperança que não sentia há anos. Senhor, se o Senhor quiser, pode me curar, gritou entre lágrimas. O pastor então fez algo inesperado. Pegou uma Bíblia e a colocou nas mãos de Leonardo. Leia, ordenou. Pastor, o senhor não entendeu, eu não enxergo, respondeu, frustrado. Tente, insistiu o pastor. Leonardo passou os dedos pela capa da Bíblia, respirou fundo e abriu os olhos. No início, foi como se uma cortina se rasgasse. Uma luz ofuscante invadiu sua visão, seguida por formas borradas. Ele piscou, assustado. Estou vendo, voas, gaguejou. O quê, filho? Perguntou o pastor, emocionado. Voas, não, vultos. Eu vejo vultos. A igreja explodiu em gritos de alegria. O pastor ergueu suas mãos. Glória a Deus. O milagre começou. E então, como se alguém ajustasse o foco de uma câmera, as imagens ficaram nítidas. Leonardo viu o rosto do pastor, os sorrisos das pessoas ao redor, as letras da Bíblia em suas mãos. Eu tô vendo, berrou, caindo de joelhos. O templo inteiro vibrou com o testemunho. Mas o milagre não parou ali. Nos dias seguintes, Leonardo voltou à igreja para a vigília de oração. O pastor explicou: a fé não é só para receber, é para manter. Você precisa persistir. Leonardo obedeceu.
Participou da campanha dos 7 dias de jejum, entregou seu dízimo e ofertas como semente de fé, e todas as noites, antes de dormir, ungia os próprios olhos com óleo consagrado, declarando: meus olhos foram abertos por Deus, e nenhuma doença voltará a fechá-los. Sua mãe chorava de gratidão. Filho, você é a prova de que Deus ouve. Leonardo, agora com a visão restaurada, não perdeu tempo. Matriculou-se em um curso de mecânica e, em menos de um ano, abriu sua própria oficina. Mas o mais impressionante era seu coração. Toda semana, ele voltava à Universal para dar seu testemunho no altar, incentivando outros a crer. Se Deus fez por mim, Ele faz por você, dizia, segurando a Bíblia que havia lido pela primeira vez naquele dia memorável. A lição que Leonardo aprendeu não foi só sobre a cura física, mas sobre a fé que move montanhas. Ele descobriu que Deus não age por acaso, age quando nós persistimos, quando obedecemos, mesmo quando parece impossível, quando investimos no reino, seja com oração, jejum ou ofertas. Muitas pessoas desistem no não dos homens, mas o sim de Deus está além da lógica, costuma dizer. Hoje, Leonardo não é só um mecânico de sucesso. É um guerreiro de fé, um exemplo vivo de que, na Igreja Universal, os milagres não são lendas, são realidades diárias para quem crê. E toda vez que alguém duvida, ele sorri e pergunta: você já tentou entregar seu impossível a Deus? Porque, no final, a maior cegueira não é a dos olhos, é a do coração que se recusa a ver o poder de Deus. Naquela mesma semana, enquanto Leonardo compartilhava seu testemunho no altar da Universal, uma mulher chamada Marisa ouviu cada palavra com lágrimas nos olhos. Ela não era apenas mais uma pessoa na plateia, era mãe de um menino de 7 anos, Pedro, que há 3 anos lutava contra uma doença rara nos rins. Os médicos já haviam dito que a única saída era um transplante, mas a compatibilidade era quase impossível, e o tempo do pequeno estava se esgotando. Marisa já tinha ido a todos os lugares, hospitais públicos e particulares, benzedeiras, até mesmo promessas a santos de outras religiões. Nada adiantou. Até que, certa manhã, exausta e sem esperança, passou em frente à Igreja Universal e ouviu o convite: se você está cansado de sofrer, entre. Jesus tem a solução. Foi como se aquelas palavras tivessem sido ditas só para ela. No primeiro culto, o pastor falou exatamente sobre a história de Leonardo. Deus não olha para o que o homem diz que é impossível. Ele olha para quem confia nele, disse o homem de Deus, apontando para o público. Marisa sentiu algo mexer dentro dela. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ela dormiu em paz. Mas a batalha não seria fácil. No dia seguinte, Pedro teve uma crise e foi internado às pressas. Os médicos disseram que era questão de horas. Marisa, desesperada, ligou para a igreja. Em minutos, uma corrente de oração foi formada. O pastor orientou: não olhe para o relógio, olhe para Deus. Faça um jejum de 3 dias, traga sua oferta de fé e venha ao culto da quarta-feira. O milagre já está a caminho. Marisa obedeceu. Mesmo com o coração partido, jejuou, orou e, com as últimas economias, preparou uma oferta. Na quarta-feira, enquanto ela estava no culto, o médico ligou: Senhora Marisa, não entendo o que está acontecendo, mas os exames de hoje mostram uma melhora inexplicável. Os rins de Pedro estão respondendo. A mulher caiu de joelhos no meio da igreja, chorando e louvando a Deus. Mas o melhor ainda estava por vir. Na semana seguinte, novos exames confirmaram: os rins de Pedro estavam completamente curados. Os médicos chamaram de a remissão espontânea, um fenômeno tão raro que nem constava nos livros. Mas Marisa sabia a verdade: aquilo era a obra de Deus. Hoje, Pedro tem 10 anos, corre, joga bola e não precisa mais de medicamentos. Marisa, que antes vivia amargurada, agora é uma obreira dedicada na Universal. Toda vez que alguém pergunta como seu filho sarou, ela responde com a mesma convicção de Leonardo: Deus não muda. O que muda é a nossa fé. Se você der a ele o seu impossível, ele te devolve um milagre. E assim, mais uma história se junta ao livro de vitórias da Igreja Universal, porque ali, entre lágrimas, orações e ofertas de fé, o sobrenatural se torna natural para quem acredita. O impossível? Só existe até alguém decidir entregá-lo a Deus. Na mesma semana em que Pedro recebeu alta médica, uma mulher chamada Ana Cláudia entrou pela primeira vez na Universal arrastando os pés, o rosto marcado pela dor.
Ela carregava nos braços uma pasta cheia de exames e um diagnóstico que os médicos tinham dado como sentença: esclerose múltipla em estágio avançado. As pernas já não respondiam, a visão embaçava e as dores eram tão fortes que ela mal conseguia dormir. Você tem no máximo 2 anos antes de ficar totalmente dependente, disseram-lhe com frio profissionalismo. Mas Ana Cláudia não veio até ali por acaso. Uma vizinha, que havia visto sua luta, lhe falou com os olhos brilhando: na Universal, Deus ainda faz milagres. Eu vi com meus próprios olhos. Ela entrou sem esperança, só com um último suspiro de fé. O pastor, ao vê-la, não ofereceu palavras vazias. Apenas estendeu a mão e disse: Deus não se impressiona com relatórios médicos. Ele se impressiona com fé. Naquele culto, enquanto as mãos eram impostas sobre sua cabeça, Ana Cláudia sentiu algo que não sentia há anos: um calor estranho percorreu suas pernas, como se corrente elétrica as despertasse. Ela tentou se levantar e, tremendo, conseguiu ficar de pé. Primeiro um passo, depois outro. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus enquanto ela, chorando, andava sem muletas pela primeira vez em meses. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, Ana Cláudia voltou ao neurologista para confirmar o óbvio, como ela mesma disse. O médico, incrédulo, repetiu os exames 3 vezes. Os resultados mostravam algo impossível: as lesões no sistema nervoso haviam desaparecido. Isso não tem explicação científica, admitiu ele, balançando a cabeça. Ana Cláudia sorriu e respondeu: tem sim. Chama-se Jesus. Hoje, ela não só caminha como corre. Voltar a dirigir, dançar com o marido e brincar com os netos foram presentes que ela jamais imaginaria receber. Toda terça-feita, ela está na Universal, não mais como uma doente, mas como testemunha viva de que Deus ainda age com poder. Eu vim aqui para morrer devagar, ela conta aos que chegam desanimados. Mas Deus tinha outros planos. Ele não só me curou como me deu uma nova missão: mostrar que nenhum diagnóstico é maior que o nome de Jesus. E assim, como Pedro e Marisa, Ana Cláudia se tornou mais uma prova de que, onde a medicina diz não há jeito, Deus diz eu tenho caminho. Porque na Universal, o impossível não é uma barreira, é apenas o ponto de partida para que a fé se torne realidade. E para cada história como a dela, há dezenas, centenas, milhares de outras esperando para serem escritas por quem ousa acreditar que, com Deus, até o fim pode virar um novo começo. No mesmo dia em que Ana Cláudia compartilhava seu testemunho, do outro lado do templo, um homem chamado Carlos sentava-se nos últimos bancos, com os olhos fixos no chão. Ele não chorava, não clamava, nem sequer conseguia erguer as mãos. O peso que carregava era tão grande que até a respiração doía. Havia 3 meses, os médicos tinham lhe dado um veredito: câncer em estágio avançado, metastático, sem chances de cura. Arrume seus papéis, dê adeus à família, disseram com fria profissionalidade. Carlos, um homem de 42 anos, pai de 2 filhos pequenos, sentia que seu mundo desabava em câmera lenta. Sua esposa, Luciana, foi quem o trouxe até ali. Se não tem jeito para os homens, vamos onde tem jeito para Deus, ela disse, segurando sua mão trêmula na entrada da Universal. Carlos veio por obrigação, sem fé, apenas para não decepcioná-la. Mas quando o pastor começou a pregar sobre a ressurreição de Lázaro, Jesus não chegou antes para evitar a morte, ele chegou depois para provar que é Senhor até sobre ela. Algo dentro dele estremeceu. Não era esperança, ainda. Era apenas uma dúvida: e se? Naquele culto, o pastor fez um chamado: quem aqui está com uma sentença de morte? Quem ouviu que não tem mais jeito? Carlos permaneceu imóvel, mas Luciana o cutucou. Vai, amor. Não custa tentar. Com as pernas pesadas como chumbo, ele se levantou e caminhou até o altar. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade: em nome de Jesus, eu determino que essa doença morra agora. Carlos sentiu algo que não sentia há meses: um calor estranho percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica suave o atravessasse. Ele não caiu, não gritou, não viu anjos. Mas quando abriu os olhos, uma paz inexplicável o invadiu. Está feito, sussurrou o pastor em seu ouvido. Agora, vai e faça os exames. Deus já respondeu. Carlos saiu do templo naquela noite sem dor. Pela primeira vez em semanas, dormiu sem precisar de remédios.
Luciana, que orava em silêncio ao seu lado, sentiu que algo havia mudado. Na manhã seguinte, ele acordou com fome, algo que havia perdido há meses. Vamos marcar os exames, disse, com uma firmeza que ela não via há tempo. Os resultados chegaram 2 semanas depois. O médico, espantado, ligou pessoalmente: Carlos, não entendo. Os tumores sumiram. Não há mais nenhum sinal de câncer no seu corpo. O homem que havia entrado na Universal apenas para tentar agora voltava correndo, com os laudos nas mãos, gritando: Deus me curou. Deus me curou. Desta vez, não foi Luciana quem o levou ao altar. Foi ele quem puxou a esposa pela mão, chorando: Vem, amor, você tem que ver isso. Jesus é real. Hoje, Carlos não só está curado como se tornou um obreiro na igreja. Eu vim aqui para morrer, mas Deus me deu uma segunda chance para viver e agora, para servir, ele testemunha, com os olhos brilhando. Seus filhos, que antes o viam fraco e abatido, agora o veem forte, sorrindo, brincando, ensinando eles também a orar. Papai foi curado por Jesus, diz o menor, de 5 anos, com orgulho, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E assim, a Universal continua sendo esse lugar onde o desespero encontra resposta, onde o não tem jeito se transforma em Deus tem um jeito. Porque para cada Ana Cláudia, para cada Carlos, há alguém lá fora, neste exato momento, recebendo um diagnóstico, uma notícia ruim, uma sentença de morte. Mas o que eles não sabem ainda é que, bem ali, na esquina da sua rua, há uma igreja onde o impossível é apenas mais uma oportunidade para Deus mostrar que Ele ainda faz milagres. E que, muitas vezes, o fim que eles temem é só o começo de uma história que Deus já escreveu, com um final muito melhor. E foi exatamente o que aconteceu com a Dona Maria José, uma senhora de 68 anos que chegou à Universal arrastando os pés, com um envelope amassado na mão. Dentro dele, o laudo médico que confirmava o que ela já desconfiava há meses: um câncer agressivo, em estágio avançado, com metástase nos ossos. Os médicos deram-lhe no máximo 6 meses, e mesmo assim, com muita dor. Vá arrumar suas coisas, Dona Maria, disse o oncologista, sem nem olhá-la nos olhos. Mas ela não foi para casa. Foi direto para a igreja. Naquele dia, o pastor estava pregando sobre a fé que move montanhas, e Dona Maria José, que nunca tinha entrado numa igreja evangélica, sentiu algo estranho no peito. Não era dor. Era uma certeza. Quando o pastor fez o apelo, ela levantou a mão trêmula e subiu ao altar. Não chorou. Não gritou. Só sussurrou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E então, algo que nem ela mesma conseguia explicar aconteceu, uma paz tão grande que parecia preencher cada osso do seu corpo. Os dias passaram, e Dona Maria José continuou indo à Universal. Não faltou a nenhum culto, nem mesmo quando as dores pareciam insuportáveis. Ela orava, jejuava, tomava água consagrada e ouvia os testemunhos dos outros. Até que, 3 meses depois, ela voltou ao médico para ajustar a medicação da dor. O oncologista, incrédulo, pediu novos exames. E então, veio a notícia que ninguém esperava: o tumor havia regredido. Não só isso, ele tinha sumido. Completamente. Isso não tem explicação científica, admitiu o médico, coçando a cabeça. Dona Maria José só sorriu e respondeu: Tem sim, doutor. Chama-se Jesus. Hoje, ela está lá, toda domingo, com seu vestido florido e a Bíblia de capa desgastada, contando para quem quiser ouvir como Deus a tirou do vale da sombra da morte. E não é só ela. Tem o seu Jorge, o motorista de ônibus que chegou à igreja com um AVC que o deixou paralisado do lado esquerdo. Os médicos disseram que ele nunca mais andaria direito. Mas depois de 3 cultos de libertação, ele começou a mexer os dedos. Uma semana depois, estava caminhando devagar, mas caminhando. Hoje, dirige novamente, e toda vez que passa em frente à Universal, buzina e grita: Glória a Deus! E tem a Giovana, a jovem de 22 anos que chegou com uma depressão tão profunda que não conseguia nem levantar da cama. Os remédios não adiantavam, os psiquiatras davam ela como caso perdido. Até que uma amiga a arrastou para um culto de terça-feira. Lá, enquanto o pastor orava, Giovana sentiu como se mãos invisíveis a levantassem. Não foi instantâneo, ela ainda teve que lutar, ainda teve que orar, ainda teve que tomar decisões difíceis. Mas hoje, ela está de pé,
formada em pedagogia, e trabalha no abrigo de crianças carentes, levando esperança para quem também achava que não tinha saída. Porque é assim na Universal, não são histórias isoladas. São vidas sendo reconstruídas, corações sendo sarados, famílias sendo restauradas. Cada testemunho é como uma pedra jogada num lago, criando ondas que alcançam quem ainda está à margem, quem ainda acha que Deus esqueceu do seu endereço. E enquanto você lê isso, em algum lugar do Brasil, uma mãe está entrando pela primeira vez numa igreja da Universal, com o filho nos braços, febril, depois de 3 noites sem dormir. Ela não sabe, mas ali, entre aquelas 4 paredes, o impossível está prestes a se tornar real. O médico disse que não tinha mais o que fazer. Mas Deus está dizendo: espere só até você ver o que eu vou fazer. O milagre que ninguém esperava. A mãe, com os olhos inchados de choro e cansaço, apertava o filho contra o peito enquanto cruzava a porta da Universal. O menino, de apenas 4 anos, ardia em febre, e os exames não deixavam dúvidas: uma infecção generalizada resistente a todos os antibióticos. Leve-o para casa e prepare-se para o pior, havia dito o médico, com um suspiro de derrota. Mas ela não aceitou. Se a medicina não tinha respostas, ela buscaria aquele que as tinha. Dentro do templo, enquanto as lágrimas escorriam, uma obreira se aproximou. Não com palavras vazias, mas com uma fé que queimava mais que a febre da criança. Deus não desiste de ninguém, ela sussurrou, impulsionando-a para frente, para o altar. Ali, entre clamores e lágrimas, a mãe entregou o filho nas mãos de Deus não como último recurso, mas como primeiro ato de confiança. E então, algo aconteceu. Primeiro, um calor estranho percorreu o corpo do menino, como se uma mão invisível o envolvesse. A febre, que há dias resistia a tudo, começou a ceder. Os tremores pararam. Os lábios, antes arroxados, ganharam cor. Em menos de 1 hora, o pequeno abriu os olhos, não com o olhar vazio de quem luta para sobreviver, mas com a curiosidade de uma criança que acorda de um sono profundo. Mãe, eu tô com fome, murmurou, e o som daqueles 3 palavras foi como um trovão de vitória no coração dela. Os médicos, incrédulos, repetiram os exames. Os resultados? Negativos para infecção. Isso não tem explicação científica, admitiu um deles, enquanto a mãe sorria, segredando, mas tem explicação divina. A reflexão que fica. Há momentos em que a vida nos empurra para o limite, onde a razão diz acabou e o coração grita espera. Essa mãe poderia ter desistido. Poderia ter aceitado o veredicto humano como definitivo. Mas ela escolheu acreditar que, onde o homem vê um ponto final, Deus coloca uma vírgula, ainda não acabou. O milagre não foi só a cura do menino. Foi a restauração da fé daqueles que testemunharam, os vizinhos que oraram, a obreira que intercedeu, o médico que, anos depois, voltaria à igreja para dizer: preciso conhecer esse Deus que faz o impossível. A lição que transforma. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Não importa quão escuro seja o túnel, quão sem saída pareça a batalha, se você ainda tem um fôlego de vida, é porque Ele ainda tem um plano. A dúvida pergunta e se não der certo, mas a fé responde: e se der? Hoje, aquele menino, agora um adolescente, serve no mesmo abrigo onde sua mãe um dia encontrou refúgio. Ele não carrega apenas a memória de um milagre, mas a missão de provar que nenhuma história está perdida enquanto Deus estiver nela. E você? O que Deus está prestes a fazer na sua vida? Espere só até ver.